Então, pessoal, Graziela Realga aqui do Pneumo Saúde, esse é o Instagram criado justamente para passar informações de qualidade, informações baseadas em boas referências. E todo esse vídeo que eu estou falando aqui sobre vacinas e doenças respiratórias, ele é baseado nas diretrizes liberadas pela Sociedade Brasileira de Imunologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia deste ano, 2024. Então, por que se vacinar contra doenças respiratórias? Primeiro porque as pneumonias e as doenças respiratórias invasivas, que a gente considera aquelas doenças causadas por germes que acabam prejudicando tanto o seu pulmão, são causas de 70% a 80% da mortalidade de todas as doenças respiratórias nos pacientes que já têm doença crônica. Independente de ser DPOC, asma, naqueles pacientes que têm cardiopatia, pacientes transplantados, então a prevenção dessas doenças é muito importante. Então, a prevenção passa por isso tudo aqui, ó. Tô falando de diminuir a ingesta alcoólica, parar de fumar, isso é muito importante. E aqui eu não tô falando só de cigarro comum, aqui eu tô falando de cigarro eletrônico, de narguilé, tudo que tem muito a ver com fumaça para dentro do seu pulmão. A desnutrição, e aqui eu tô falando tanto da magreza excessiva quanto do sobrepeso e obesidade, são considerados fatores de desnutrição. O paciente não está nutrido adequadamente. Uma dentição adequada, então a importância de você procurar um odontólogo com frequência. Isso tudo são fatores de prevenção para você poder evitar que sua imunidade seja prejudicada. E a gente ainda tem, junto com o estudo que eu falei, as vacinas. Então, a maioria das doenças que hoje são causas principais e causas, vamos assim, alarmantes mesmo de provocar morbidade, de provocar internação, de provocar mortalidade em pacientes com doenças crônicas são evitáveis por vacinação. Então, aqui eu vou falar das principais para pacientes respiratórios. E aí eu vou enfatizar que eu falo muito sobre adultos, tá bom? Eu não falo sobre crianças aqui. Eu respondo algumas perguntas sobre crianças, mas não é sobre crianças. A influenza. Falar dela principalmente porque nós estamos no mês de campanha da influenza. Hoje, 25 de março, ontem, 25 de março de 2024, começou a campanha nacional para vacinação contra a influenza, que é um vírus. E eles são vários vírus. É um vírus que muda todo ano, ele é muito inteligente, que a gente fala, né? Ele é extremamente mutável. Então, a cada ano tem que fazer uma vacinação nova, específica para aquele subtipo que está aparecendo no nosso meio. Então, tem as vacinas trivalentes, que são as liberadas nos postos de saúde, nas campanhas de vacinação, e as tetravalentes, que são as liberadas em clínicas particulares ou farmácias que acabam vacinando. A diferença de tri para tetravalente é o número de vírus que elas conseguem combater. Na trivalente nós temos 2 cepas A com uma B e nas tetravalentes 2 cepas A com 2 B. Então, isso daí você não precisa saber. Mas desde que você tome a vacina trivalente, já está de bom tamanho, de ótimo tamanho. E aí é indicado para isso que está aí no post. Maior de 60 anos, criança de 6 meses, entre 6 meses e 5 anos, trabalhador de saúde, professores da rede pública e privada, porque tem muito contato, né, com criança, com o vírus circulante, é muita criança e muito adolescente que tem contato com o vírus circulante, indígenas, pacientes com DPOC, com asma, e aí muitas vezes a gente tem que fazer um relatório para o posto de saúde para esse paciente levar. E imunocomprometidos aqui a gente fala naqueles pacientes que utilizam corticoide oral em doses altas e o corticoide inalatório, que é muito utilizado no tratamento da asma e muitas vezes a gente também associa no DPOC, também pode predispor a pneumonias, mas ele não tem relação nenhuma com mortalidade. Ele pode predispor o pulmão a ter pneumonia, mas não tem relação nenhuma com mortalidade. Depende da dose, depende do tempo de uso. Agora, quem usa corticoide oral por tempo prolongado em altas doses, é considerado imunocomprometido, então você tem que discutir com o seu médico. Outra vacina, a pneumocócica. Essa dá muita dúvida. Hoje nós temos 3 principais no mercado para adultos, a 13, a 15 e a 23. A 15 existe uma proposta de ser realmente liberada em postos de saúde, mas ainda não está efetivada. Então, por enquanto, ela só tem em clínicas privadas. O que a gente tem disponível pelo SUS é a 13 e 23, mas elas não estão nos postos. Para o paciente conseguir tomar essas vacinas, o que acontece? Ele tem que ter um relatório médico junto com uma receita médica que vai ser enviado para os CRIs, que são Centros de Referência Imunológicas Especiais. E aí, no CRI, eles vão avaliar
o relatório que o médico passou e vão ver se aquele paciente realmente se encaixa nos critérios para receber a 13 ou a 23. A mais disponível entre as duas é a 23 e mesmo assim pode demorar entre 2 e 3 meses para chegar no posto de saúde do paciente depois que o relatório vai para o CRI. A 13, ela não tem tanta disponibilidade e os critérios para a pessoa tomar elas são mais rigorosos ainda do que a 23. Então, você tem que discutir com seu médico para saber se você está incluído nesses critérios. Falando especificamente de doenças pulmonares, DPOC, GOLD 3 ou 4, isso o médico que vai caracterizar, e asma considerada grave, eles estão nos critérios. Agora, existem outras doenças pulmonares que podem ser referenciadas pelo médico, por exemplo, fibrose pulmonar, uma fibrose pulmonar associada com cardiopatia, fibrose cística. Então, isso muito vai depender de como que seu médico atua junto com você, tá bom? E falando da Covid. A Covid, então, desde 2019, a gente tem essa assombração, né? No nosso meio, que é um vírus extremamente... que foi extremamente estigmatizante, no fim das contas, né? Porque matou muita gente. Nós temos até hoje campanhas a favor e contra a vacina. Eu sou a médica que é a favor da vacina. E nós temos vários esquemas de vacinação. Então, os pacientes com DPOC, asma e outras doenças respiratórias têm sim que se vacinar anualmente. Então, a proposta agora é vacinar anualmente. Só que cada paciente começou tomando um tipo de vacina e foi mudando. Então, isso daí vai depender do seu esquema vacinal. O ideal é vacinar anualmente. Quem sabe mais sobre isso são as pessoas que trabalham nos postos de saúde e que são treinadas para vacinar os pacientes. Então, eles sabem muito mais que nós médicos nesse sentido, porque eles sabem o esquema, sabem qual vacina que pode dar junto com a outra vacina, sabem quanto tempo de intervalo entre uma e outra. Muitas vezes eles têm muito mais essa referência do que a gente, tá bom? Então, Covid vai depender do seu esquema vacinal, mas tem que vacinar todo ano. E a coqueluche, que muita gente acha que nem existe mais, mas é uma vacina que a gente toma na infância, está no Programa Nacional de Imunização desde a infância, só que, diferente de outras vacinas, a vacinação para coqueluche, ela não é ela não te dá imunidade para a vida toda. Então, você tem que repetir os esquemas vacinais. E aí, também vai depender do esquema vacinal que você tem na sua carteira. E aí, o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o farmacêutico vai ver lá qual que você tem, o ADT ou a DTPA. Porque dependendo de cada uma delas, você vai ter que fazer um reforço e depois um reforço a cada 10 anos. Ou se você já tem a DTPA, eu acho, DTA, você pode fazer o reforço a cada 10 anos. Mas por que coqueluche é importante vacinar para esses pacientes com doença grave, principalmente de doença pneumológica? Porque a quantidade de tosse pode diminuir mais a função pulmonar daquele paciente. Às vezes ele não tem nem capacidade para tossir tanto, então ele consegue acumular muita secreção, mais do que o habitual. E aí esse acúmulo de secreção pode acabar provocando um ambiente propício para bactérias oportunistas criarem novas infecções de repetição naquele pulmão. Então, muitas vezes ele nem tem tanta tosse, porque a principal característica da coqueluche em relação a outras doenças que provocam tosse é que é uma tosse persistente e chata o dia inteiro, igual tosse de cachorro, o pessoal fala. E muitas vezes a gente só pensa nisso depois do 7º ou 8º dia de doença, porque o início dos sintomas é muito parecido com outras doenças respiratórias. Então, a coqueluche, nesses pacientes, às vezes ele nem dá tanta tosse recorrente, mas o que ele dá é uma dificuldade de tossir e um acúmulo de secreção produzindo infecções oportunistas. Então, é muito importante o paciente com DPOC e asma grave, principalmente, vacinar contra a coqueluche. E aí eu estou falando de pacientes com doença fibrosante, pacientes com fibrose cística, doenças pulmonares intersticiais, bronquiectasias, qualquer doença que possa acumular secreção tem que ser bem avaliado pelo médico, pelo pneumologista, tá bom? E a outra vacina que a gente fala muito, que está muito em voga agora, é herpes zoster. O herpes zoster é o mesmo vírus que causa a catapora. Só que esse vírus, por mais que a gente tenha curado a catapora e tal na nossa infância lá, ele fica dentro da gente, ele não vai embora. E aí tem épocas quando a imunidade do paciente está muito baixa que ele volta a atacar. E aí é que é ruim, porque agora ele volta a atacar em pequenas áreas, inicialmente em pequenas áreas da pele, com vesículas
parecendo que tem pus dentro delas e muita dor local. E alguns pacientes, isso se estende tanto que às vezes se estende por um membro inteiro, por todas as costas. Existe herpes zoster com um fator de gravidade assim, muito extremo, que pode levar o paciente ao óbito. Então, para pacientes com doenças respiratórias, a gente também indica a vacinação para herpes zoster, porque ela afetar um paciente com imunidade já reduzida predispõe a outras infecções associadas. E a herpes zoster, nós temos 2 vacinas no mercado. Uma que é o vírus vivo inativado, que não é recomendado para pacientes idosos, muito menos pacientes com imunocomprometidos, e uma outra que são 2 doses com vírus atenuado. As duas são, tanto a de vírus vivo quanto a de vírus atenuado, são pagas. Infelizmente não são liberadas pelo Sistema Único de Saúde, tá bom? Mas tem que ser discutido com o seu médico também. E a última vacina que eu queria falar, que também fala nessas diretrizes, fala especificamente para pneumopatas, é do vírus sincicial respiratório. Essa daqui é muito conhecida, o VSR, é muito conhecido dos pediatras, porque é um dos vírus que mais provoca pneumopatia em crianças, principalmente menores de 5 anos. Mas é um vírus que também pode provocar pneumonia viral importante em pacientes acima de 60 anos. Então, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Imunização está batendo na tecla da importância da vacinação para o vírus sincicial respiratório para pacientes adultos. Até pouco tempo atrás não existia essa vacina para adulto, mas hoje, graças a Deus, a gente tem disponível. Também é paga, não está nos postos de saúde. Acho que é um projeto para daqui a um tempo. Pode ser que realmente venha a ser viabilizado para o SUS, mas a princípio é uma vacina paga. E é uma dose única intramuscular. Ela pode ser administrada junto com a vacina influenza, mas eu vou deixar um adendo aqui. Outro dia até me perguntaram sobre isso. Pode tomar de pneumonia junto com a de Covid, pode tomar de pneumonia junto com a de influenza. Tem muitas vacinas que você pode tomar no mesmo dia, mas eu particularmente não concordo muito, porque isso é uma opinião pessoal. Não está nada escrito em lugar nenhum, tem trabalhos mostrando que você pode tomar 2 vacinas no mesmo dia, então, cientificamente falando, você pode tomar. Aquelas vacinas que os técnicos de enfermagem, os farmacêuticos, os enfermeiros te mostrarem lá. Mas por que às vezes eu prefiro dar um intervalo de pelo menos 15 dias entre 2 vacinas diferentes? Porque às vezes você tem alguma reação e você não sabe a qual delas você teve. Então, assim, a princípio, eu oriento a maioria dos meus pacientes a tomar em dias diferentes por causa disso, tá bom? Mas isso não depende, cientificamente comprovado que existem vacinas que podem ser ministradas no mesmo dia, beleza? Então era isso que eu queria falar, e durante um tempo a gente vai discutindo mais coisas, principalmente porque agora começa o outono e inverno, as vacinas e as doenças respiratórias vêm assim, porque os vírus estão no ar em grande quantidade, beleza? Graziela Rioga aqui do Pneumo Saúde, espero que você tenha gostado, envie esse vídeo para outras pessoas, curta, comenta e compartilha. Tchau!